professor. Sim. Melhor da semana passada? Era Covid mesmo ou não? Não. Foi só para enganar a gente e sair mais cedo, né? Não, eu comi umas frituras no clube no domingo e eu acho que me fez mal pro estômago, pro fígado e passei o dia mal, mas no dia seguinte eu já estava melhor. Mas eu fiquei bem ruim. Foi comida mesmo. Eu acho que a gente pode começar. A aula já está sendo gravada. Quem não estava semana passada, então eu vou situar vocês. A aula passada a gente viu uma conceituação básica sobre o que é psicopatologia, algumas nomenclaturas importantes para a gente se situar nesse campo do sofrimento, do adoecimento humano. E depois a gente fez uma revisitação acerca da psicopatologia em psicanálise. Como todos aqui já fizeram a disciplina de psicanálise, a gente passou meio correndo por esse assunto. Aí, no segundo tempo da nossa primeira aula, a gente estava aprendendo que todo tipo de psicopatologia, que todo tipo de sofrimento, que todo tipo de sintoma vai ser situado dentro de uma das três estruturas clínicas, né? Neurose, psicose e perversão. E a gente vai ver uma por uma. Vocês lembram que estrutura clínica tem a ver como a forma com que cada um de nós se inscreveu em relação às leis da linguagem, se inscreveu em relação ao seu desejo, à sua subjetividade, a relação com o outro, a relação com as leis, né? A estrutura diz de como cada um foi marcado pelo campo da cultura e pelo campo da lei, tá? Então a gente viu que não tem como a gente ser sujeito, a gente ter algum tipo de sofrimento fora, né, do campo dos significantes. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar especificamente a histeria, tá? Então, a primeira grande neurose, a primeira grande forma de sofrimento neurótico que foi descrita, estudada, circunscrita é a histeria. O texto que eu mandei para vocês, no item 2, ele apresenta uma leitura, uma explicação sobre o que é, antes de começar a falar de histeria, sobre o que é a neurose. Mas como todo mundo já fez a disciplina de psicanálise, eu acho que não vale a pena a gente repetir tudo isso, né? O que é uma neurose, como é que ela se constitui, como é que ela se mostra na transferência, como é que ela se mostra nas formas sintomáticas. Então, isso vocês depois, quando tiverem um tempinho e forem ler o texto que está lá no portal, isso depois vocês vão dar uma revisada lá. Mas, basicamente, o que desse texto é importante para a gente entender a histeria é o conceito de recalcamento, né? Que vocês também já dominam bem, já sabem como é que funciona, a dinâmica do recalcamento, a relação do recalcamento com o retorno do recalcado, com a formação dos sintomas. Então, vamos pular essa parte. Depois, se precisar, a gente volta, né? E vamos entrar na histeria fazendo uma contextualização histórica bem antiga,
que tem esse livro aqui, ó. Esse livro aqui se chama A Lição de Charcot, é do Antônio Quinet, e ele vai mostrar para nós como é que a histeria ela foi sendo compreendida e registrada desde o Antigo Egito. E eu vou falar um resuminho para vocês, porque isso não está lá no material, tá? Mas eu acho que é importante para a gente contextualizar bem do que se trata. Antigo Egito. Como é que a histeria era compreendida? Desde o começo, né? Eles entendiam que a histeria pessoal era uma doença que atacava as mulheres. Supostamente porque o útero se deslocava pelo corpo. No Antigo Egito, então, se pensava que o útero feminino se deslocava pelo corpo e isso produzia uma série de transtornos, tá? E aí a ideia era usar medicamentos que puxassem o útero para baixo, de volta para o lugar, ou eles faziam um certo tipo de pedido de intervenção ao deus Thoth, que seria o deus da potência masculina, tá? Antigo Egito. Depois, 60 anos antes de Cristo, com Hipócrates, o pai da medicina, ele vai dizer que as mulheres que não tinham filhos ou que não tinham relações sexuais, que não tinham vida sexual, o útero secava e começava a se deslocar para o ventre e ia subindo pelo tórax até causar o sufoco histérico, né? Então as histéricas ficavam, né, sem ar, tá? Então porque o útero subia para a direção dos pulmões. O tratamento era indicar o coito, o sexo. Depois, Platão, 347 antes de Cristo também, dizia que as mulheres que sofriam de histeria eram mulheres que eram estéreis e que não faziam amor e que tinham muito desejo de ter filhos, mas não colocavam isso em prática, e isso gerava, então, a histeria. Teria a ver, portanto, com mulheres com dificuldade com o feminino, dificuldade em exercitarem a feminilidade. Depois nós temos o século I, alguns anos depois de Cristo, continuava essa ideia do útero solto, né, pelo abdômen, e eles começavam a tratar essas mulheres colocando odores ruins no nariz, cheiros ruins no nariz, e odores, cheiros bons na vagina. Aí o útero iria fugir daqui de cima e ia descer para baixo. Então botaram um cheirinho ruim no nariz e cheirinho bom na vagina para atrair o útero de volta, né? Isso no século I. Século II, eles mudam um pouco mais a compreensão e vão entender que a histeria teria a ver com as mulheres que não que retém o sêmen, a semente feminina. Então seria a mulher que não goza, né? A mulher transaria, mas não conseguiria se liberar da semente feminina, não conseguiria ter prazer, não conseguiria ter orgasmo, e essa semente feminina iria ficar retida, né, nos órgãos genitais e ia produzir um sofrimento histérico. A partir do século III, ano 300, 400, por aí, não se fala mais disso por causa da Idade Média, né? Então você sabe que na Idade Média tudo era reduzido à questão de Deus e de diabo, de possessão demoníaca, né?
ou do efeito divino, então não se fala mais de histeria, e se fala, assim, de mulheres possuídas pelo demônio. No Renascimento, então, as histéricas vão para a fogueira, né? Então, muitas histéricas são queimadas no Renascimento, porque elas são vistas como bruxas e feiticeiras, como a gente falou na semana passada, né? Então, elas eram queimadas, porque elas teriam um pacto com o sobrenatural, portanto, tinham que ser eliminadas do planeta, né? Voltamos aqui ao século XVII, não voltamos não, continuamos ao século XVII, e se volta a falar agora de vapores. Então, as mulheres com falta de exercício sexual liberariam vapores internos, e esses vapores iriam para o cérebro, e o cérebro produziria tontura, confusão mental, convulsões, né, os vapores cerebrais. Então, aqui nós estamos em 1689. Depois se vai pensar também que isso tem relação com os poetas, com as pessoas de vida fácil, com as prostitutas, com as pessoas compulsivas, né? Vai se pensar que todo mundo que não gosta de trabalhar ou que tem uma moralidade enfraquecida vai também ter relação com a histeria, né? Os vapores, portanto, ficariam muito soltos internamente, né? E a pessoa iria ser domada por um tipo de loucura, de desmedida. Ali, em 1680, também se começa a pensar que a histeria não tem a ver com o útero, mas com o cérebro. Então, se começa a dar um passo adiante, né? Com Thomas Sydenham, eu acho que é o nome dele, que vai dizer que a questão está no cérebro, está no órgão cerebral, e que é uma doença enganadora. Então, ali aparece essa marca pejorativa de que o histérico é o enganador. É o enganador porque ele vai dizer que é uma doença que imita todos os outros tipos de doença. Então, aparece ali o caráter teatral e enganador da histeria. Então, ele começa a aparecer ali que o histérico é um fingido, né? É uma pessoa que finge e que, portanto, teria um probleminha no cérebro que geraria esse tipo de transtorno. Século XVIII, com Felipe Pinel, que vocês sabem, a partir da aula passada, que é o cara que dividiu os loucos dos criminosos e que passou a defender o tratamento mais humanitário. Ele vai dizer que a histeria seria o resultado de uma mulher ou de um homem que se colocava numa situação de continência muito austera. Uma pessoa muito continente, que se reprime muito, que se proíbe muito. E o tratamento, a orientação seria o casamento, né? Seria casar. Uma pessoa ia casar, ia poder colocar em exercício as suas intensidades sexuais não vividas. Século XIX, volta-se de novo a pensar na histeria como um problema psíquico, né? Um problema psíquico que gera um comportamento detestável nas mulheres, principalmente. E vai, de novo, colocar que a histeria ela é uma doença que faz com que as pessoas mentem, dissimulem e finjam, tá? Mas é uma doença psíquica. Então, vocês vão ver que eles começam a dizer que a histeria não é mais do útero, é cerebral, é psíquico, mas que é um tipo de quadro sintomático
mais ligado ao teatral, ao fingimento, ao faz de conta, porque eles olhavam para o corpo. Vocês sabem, né, Urias, que a histeria ela muda muito de forma, né? Ela pode gerar uma dor de cabeça, uma paralisia no braço, ela pode gerar uma tontura, um desmaio. Então ela vai, como um camaleão, né? Vai se movimentando, e eles tentavam mapear todas as manifestações somáticas e não encontravam nada, né? Portanto, diziam que não tinha sentido, que a histeria era realmente uma doença pavorosa e que não tinha sentido e não valeria a pena continuar se investigando ela. Depois vem um médico chamado Paul Brickett, que vai elevar a histeria a um estatuto mais digno. Porque ele vai dizer que a histeria é a expressão das paixões mais profundas, mais dignas da mulher. Então, ele vai elevar a histeria a um estatuto de dignidade, no sentido de dizer que seria uma forma da mulher expressar os seus anseios mais autênticos, mais genuínos. Então, ele passa a propor um olhar mais valoroso para a histeria. E aí veio o James Braid, que é o cara que inventou o conceito de hipnose, né? E vai mostrar que a hipnose pode produzir sintomas histéricos e também pode extinguir sintomas histéricos. Então, vai se descobrir aí que a hipnose ela faz com que esses sintomas apareçam e desapareçam. O que, por um lado, faz muita gente vibrar, e, por outro, não, porque aí ela ganha mais ainda o estatuto de ser uma invenção, um teatro. Até chegar aquele que vai ser o primeiro, né, grande médico, grande teórico, que vai fazer da histeria realmente uma entidade clínica respeitável, que é o Jean-Martin Charcot. Então, você sabe, né? O primeiro médico a dizer, bom, isso é uma doença e nós vamos compreendê-la a partir da compreensão das suas leis, da sua dinâmica, da sua etiologia, que vai fazer disso uma entidade clínica a ser tratada no hospital, é o Charcot. E a partir daí se começa a pensar que a histeria tem a ver, começa a pensar que ela tem a ver com pensamentos subconscientes. Então, se começa a levantar a hipótese de que os fenômenos corporais estariam associados a pensamentos que estariam fora da consciência desses pacientes. Você começa a pensar ali com Charcot e com Janet, que é um filósofo, um médico, né? Começam a falar de pensamentos subconscientes. Ao mesmo tempo, os detratores dizem que se é um sintoma que pode ser produzido ou extinguido pela hipnose, não é doença nenhuma. Então, não vale a pena ser estudado. Bem, é ali que a gente está, é nesse momento que a gente está, que começa a psicanálise, tá? A psicanálise, vocês sabem que ela começa, e as outras formas de terapia também, né? Mas especificamente a psicanálise começa nesse momento em que Charcot estava lá apresentando esses sintomas histéricos no hospital Salpêtrière, e Freud vai lá aprender com Charcot. E aí começa a compreensão da doença mental, né? Fora da lógica da observação. Então, ali começa toda a grande virada, né, pessoal?
Porque o que o Freud vai propor, vocês já aprenderam isso comigo, é que nesse momento se sai dessa lógica, né, do olhar e da descrição sobre o corpo doente e se passa aí a lógica da escuta do paciente. Então, essa é a grande virada clínica, né? Não se mais está interessado no corpo, mas sim no que os pacientes dizem, porque até então os estudos da histeria era assim, se desenhava o corpo, ó, se desenhavam e se fotografava o corpo, os movimentos dos pés paralisados, da histérica louca, né? Das encenações histéricas. Então, era uma clínica do olhar. Eles descreviam todos os movimentos dos pacientes para tentar entender o que era. Esse aqui é Charcot. Então, era um verdadeiro show de teatros, né? Naquela época lá. Aí a histeria, no final do século XIX, começa a ser estudada a partir da escuta, tá, pessoal? Que é onde a gente passa a localizar a virada ética, a virada ética na forma de intervir frente ao sintoma psíquico. Desde lá é interessante a gente saber que os médicos odiavam a histeria justamente porque ela fazia todos eles impotentes. E vocês sabem, né, que a histeria ela é caracterizada principalmente por uma manifestação disfuncional em alguma parte do corpo que não aparece nenhum correlato orgânico. Então, o principal da histeria é que a pessoa tem uma disfunção em algum órgão, em alguma parte do corpo, que se abre, se faz um raio-x, se faz uma ressonância, e lá não aparece nada. Aí os médicos sempre odiaram muito esse tipo de coisa, uma por fazê-los impotentes, e outra, né, por dizer, então, que são pessoas que, de alguma forma, estão debochando, né, do saber. Então, aqui, as histéricas apresentavam sintomas, isso já é na época do Freud, né? Apresentavam sintomas quase especificamente no corpo. Sintomas como anestesias, paralisias, dores, tosses, cegueiras, tonturas, sensações, mas sem nenhum correlato no organismo. Na estrutura biológica dos tecidos, nada. Né? Podemos dizer, então, para conceituar, depois de todo esse caminho, que a histeria é um tipo de neurose, né, onde as representações recalcadas acabam sendo representadas por manifestações no somático, no corpo. Tá? Então, quando a gente fala de um tipo de sofrimento psíquico, onde as representações recalcadas se fazem manifestar no corpo, a gente está falando de histeria. Mas o corpo da histeria não é o corpo biológico, não é o corpo organismo, mas é o corpo erógeno. O corpo marcado pela sexualidade, pelos afetos, o corpo marcado pela história, pelo outro, pelo olhar. Esse é o corpo erógeno,
o corpo marcado pela linguagem. Esse é o corpo da histeria. Então, é um corpo dado a ser interpretado, dado a ser lido. É um corpo para o outro interpretar. Tá, gente? Isso faz toda a diferença. É um corpo para o outro decifrar, falar. Dito de outra forma, o sofrimento histérico é aquele que aparece em queixas no corpo. Isso acontece, pessoal, quando o excesso de energia, então, o excesso de pulsão, de energia, de libido, não consegue ser domado simbolicamente, né? E no recalcamento, por ser excessivo, escoa pelo corpo. Escoa, transborda pelo corpo. Vocês sabem a diferença de conversão somática e de psicossomática, né? A gente está falando aqui de conversão histérica. Conversão histérica é esse tipo de fenômeno patológico aonde o corpo fica intacto. São só representações se fazendo expressar no corpo. E psicossomática, diferente da conversão, tem a ver com a lesão no corpo. Tem a ver com realmente haver uma alteração no tecido biológico. Então, isso é muito diferente, né? A conversão, então, quando se fala em conversão, se está falando puramente do corpo simbólico. E aqui a gente tem um item dizendo assim, como é que isso acontece, então, né? Vamos retomar agora a nossa teoria do recalcamento para lembrar disso. Vocês sabem que a pulsão, esse movimento interno, psíquico, que afeta a cada um de nós, quando chega a quase se tornar consciente, né? Nós estamos sendo movidos por um desejo, por uma pulsão. Quando isso está se aproximando da consciência, essa pulsão, esse impulso, ele tem dois elementos, né? Vocês lembram disso? Ele tem o representante ideativo, né? A palavra, né? O representacional, e ele tem a carga afetiva, ele tem a carga energética junto. Então, ele vem com duas faces, né? E no processo de recalcamento, o representante de palavra, o representante ideativo, o pensamento vai para um lado, e o afetivo, né, quantitativo, vai para outro lado. Então, no caso da histeria, né, o que acontece? O representante recalcado vai para o inconsciente e vai, por deslocamento, por associação, se representar numa parte do corpo, né? E o representante quantitativo, que é a quantidade, vai se dissipar, né? Também nas inervações somáticas, tá? Então, isso vocês já conhecem dois exemplos que eu dei para vocês. Um exemplo que Freud nos deu, vocês vão lembrar, né, daquela mulher que cuidava do pai enfermo, né, com a cabeça do pai na sua coxa, e que, portanto, recalca a excitação, fazendo uma paralisia na perna. E o caso de uma paciente, né, que eu também trouxe para vocês na outra disciplina, uma paciente escritora, filha de uma escritora, e essa paciente tem um impulso muito grande em querer ser melhor que a mãe, e em querer desbancar a mãe da sua posição de alguém que escreve melhor, de alguém que está acima, portanto, recalca esse desejo de fazer a mãe desaparecer, e com isso faz uma paralisia na mão que escreve, né? Então é um outro exemplo de conversão histérica, né? A mão não tem problema nenhum, né?
organicamente falando, mas ela não consegue mais escrever, porque a mão passa a ser a representação do desejo recalcado de desbancar a mãe da posição de alguém melhor que ela. Bom, esse é o essencial da histeria, né, pessoal? A conversão somática. Vamos para um outro ponto da histeria, que é o chamado eu insatisfeito, ou desejo insatisfeito. Então, a histeria, o histérico, a histérica, é uma pessoa que está sempre insatisfeita. E, de certa forma, meio indiferente ao mundo. Já que o afeto, no processo de recalcamento, se dissipa, né, nas inervações somáticas, o histérico, a histérica, geralmente se apresenta como alguém meio indiferente a tudo, que se chama bela indiferença. É aquela pessoa assim que tu fala uma piada ou conta uma situação dramática, uma coisa muito alegre, e a pessoa fica com aquela cara de cu, sabe? Ah, tá, né? É indiferente a tudo, assim. Nada choca muito, nada agrada muito, justamente porque ela, enquanto sujeito de desejo, está fora do jogo, né? Então, isso a gente chama de eu insatisfeito. Outro ponto importante para a gente compreender a etiologia da histeria tem a ver com a tríade imaginária do Édipo. Tríade imaginária quer dizer, como é que é o Édipo do histérico? Bem, nós temos sempre um pai impotente, portanto, um pai fraco, um pai impotente, e o histérico é aquele que vai fazer de tudo para restituir a potência paterna. Tá bom? O histérico vai fazer de tudo para o pai voltar a ser grandioso, voltar a ser forte, potente. Então, o desejo do histérico é ser aquele através do qual o pai vai ser novamente poderoso. Explico por quê. Vocês sabem que o que sustenta a nossa posição de sujeito, de desejo no mundo, o que faz com que a gente possa ter uma relação proveitosa com a falta, é a potência paterna. Tá? Vocês já sabem disso. Como o histérico tem um pai impotente, um pai fraco, ele vai atrás de elevá-lo à potência máxima. Como é que a gente faz para elevar o pai à potência máxima? A gente se retira do jogo sexual, a gente se retira do campo genital, né? E volta a sexualizar o corpo inteiro, como uma criança pequena. A gente renuncia o gozo sexual e passa a ser o órgão sexual do outro. Claro, né? Ouvindo assim fica meio esquisito, eu sei. Mas a ideia é que, inicialmente, todo o nosso corpo é uma fonte de prazer e depois passa a ser localizada mais no genital, onde a gente vai ter prazer com o outro, né? O histérico, para fugir dessa posição desejante e fazer o outro grande, ele se infantiliza, ele se enfraquece para que o outro continue potente, tá? Então ele oferece o seu corpo para preencher a falta do outro. Então ele se faz desejar. A jogada do histérico não é ele desejar, mas é fazer o outro desejar. Portanto, nada lhe falta. A falta está no campo do outro. Vocês veem o quanto isso é fácil
da gente encontrar na vida dos nossos pacientes e da nossa vida também, né? É a pessoa que não sabe situar muito bem qual o seu desejo, mas sabe muito bem fazer o outro desejar, fazer o outro se debater, né? Porque nada lhe falta. Assim, essas pessoas, elas aparecem também como alguém que fica sempre numa posição demandante, aonde é o outro que tem que resolver os seus problemas. É o outro que tem que responder a sua posição. É o outro que tem que pagar as suas contas. É o outro que tem que fazer alguma coisa para ele ser feliz. Se ele não é feliz, é porque o outro não é tão bom. O outro não é tão potente, tá? Então ele fica nessa posição reivindicatória de demanda, aonde é sempre o seu parceiro, pode ser o pai, a mãe, o irmão, o namorado, né, o filho, mas é onde sempre o seu parceiro que precisa resolver os problemas que a vida vai trazer. Assim, o nosso querido histérico é alguém que sustenta o tempo inteiro a fantasia de ser uma vítima infeliz e insatisfeita da vida. Ele faz isso para se defender de pegar o seu desejo nas mãos e conduzir a sua vida do seu jeito. Vocês podem imaginar o quanto isso tem a ver com a depressão, né? Então, a depressão é uma modalidade de histeria, onde a pessoa, o paciente, não consegue saber, não consegue se situar ou se bancar enquanto um sujeito de desejo, né? Então, fica com essa sensação de que não quer nada, de que a vida não tem muito porquê, não tem vontade de ir atrás das coisas, porque não consegue acessar, né, acessar o caminho da castração. Então, a depressão é uma forma de histeria bem contemporânea, né? Porque, como ele é infeliz por causa dos outros, ele sempre vai brigar com os outros, porque os outros não lhe dão o que lhe falta. Então, acusa todo mundo de injustiça, acusa todo mundo de maldade, e o outro é sempre decepcionante para o nosso histérico. O outro é sempre decepcionante. Pode ser o professor, pode ser o namorado, pode ser o governador, pode ser o presidente, pode ser o chefe, vai causar decepção. Ah, eu achei que era tão bom, mas no fundo não é bem aquilo, né? Então vocês veem que a histeria, sem dúvida alguma, vai fazer com que as relações sociais, as relações coletivas dessa pessoa vão ser sempre tensas, né? Sempre tensas. Porque esse tipo de quadro clínico faz com que esse paciente repudie os fracos, então ele não gosta de gente pobre, de gente fraca, de gente feia, ele repudia, né? Mas fica espreitando as pessoas de sucesso, as pessoas poderosas, para também achar problema e apontar as falhas, né? Então, no negócio é elevar para depois derrubar. Vocês já sabem disso também, né? É a pessoa que idolatra e depois derruba. É a pessoa que acha o máximo, mas depois vai lá e diz, pá, tu me decepcionou. E vocês imaginam que isso vai aparecer assim na transferência, na relação clínica, na relação de vínculo. Isso vai aparecer, também já coloquei isso para vocês, que o paciente histérico vai inicialmente gostar muito de nós, na relação clínica, né?
Então, eu vou lá me tratar com a Daniela. As primeiras 5, 6 sessões eu vou achar ela o máximo, que ela me entendeu, que ela fez um precinho legal, né? Que ela responde o meu WhatsApp, vai achar ela o máximo. E depois de um tempinho, a Daniela vai cair lá no lugar da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido, né? Ela vai cair lá no chinelo. Por quê? Né? Porque inicialmente o paciente quer ser aquele que torna o outro poderoso, mas como esse poder atrelado ao outro não lhe pertence, ele depois tem que derrubar. Outro ponto que marca o nosso paciente histérico é o caráter teatral. Caráter teatral é de se mostrar, é de mostrar o seu corpo, falar alto, é se mostrar sedutor, mas no fundo ter uma sexualidade infantil, no fundo ser frígido ou ser impotente, né? Então o histérico parece um grande transador, mas na hora do vamos ver não funciona, né? Então é o homem que tem que tomar a pílula azul lá, porque senão tem medo de não conseguir dar conta, ou é a mulher que não tem prazer, que não tem lubrificação, né? Esse tipo de alguém que se mostra muito sedutor, mas no fundo foge da raia, né? Foge da raia porque é alguém que não conseguiu aceder à sexualidade adulta de forma plena. Ficou meio preso numa sexualidade infantil. É isso que é uma outra característica da histeria, queridos alunos, é que um histérico levado a termo na sua análise vai chegar à grande questão da histeria, a questão central do fantasma da histeria, que é: será que eu sou homem ou sou mulher? Então, se eu sou histérico e eu vou para análise, depois de um bom tempo de análise, eu vou me formular essa pergunta central: será que eu sou homem ou mulher? Tá? Então, fantasma central, a interrogação central do histérico é em relação ao seu gênero, à sua sexualidade. Por que que isso acontece? Vamos dizer que quando uma pessoa, na sua relação infantil edípica com os pais, não consegue encontrar uma identificação válida com o seu genitor do mesmo sexo, não consegue encontrar uma relação de identificação legitimada com o seu genitor do mesmo sexo, ela vai buscar a validação da sua posição sexual no gênero oposto, tá? Quer dizer o quê, né? Que se a Aline tem a mãe Maria e o pai Pedro, e ela olha para a mãe dela e ela vê uma mulher fraca, uma mulher sem gosto pela vida, uma mulher que o pai não deseja, ela vai ter dificuldades de constituir a sua feminilidade. Ela não vai encontrar brilho narcísico para se dizer mulher. E, portanto, vai buscar sua validação no lado dos homens, tá? Vai buscar sua validação do lado dos homens. Então, uma mulher histérica, ela se constitui assim, né? Uma mãe apagada, uma mãe sem muito valor, aonde o pai olha para essa mãe e não reconhece no feminino importância fálica, narcísica. E essa menina vai, portanto, reivindicar o seu valor, o seu atributo fálico no mundo masculino. Tá bem? Então é aquela que vai produzir o tempo inteiro
confrontação, reivindicação com o mundo do homem. E do lado da construção histérica do masculino é o contrário, né? Que hoje em dia é muito mais comum. Uma vez não era comum por causa da formação da cultura mais patriarcal, que era a mulher, né, que estava sempre no social, mais de difícil valoração. Hoje em dia, como é que vai construir a histeria masculina, né? Então, é o inverso, né? Então, vamos dizer que eu tenho lá uma mãe que trabalha, uma mãe que se vira, uma mãe que paga as contas, e tenho um pai meio deprimido, um pai meio destruído por não ter trabalho, por beber, ou um pai que não agrada muito a mãe, né? Nessa relação triangular, o menino vai olhar para esse pai e vai ver que o pai não representa um objeto que produz desejo na mãe, né? Então, no olhar da mãe, esse homem não é tão interessante, esse homem não é alvo do seu investimento libidinal. Então, esse menino vai ter dificuldade de identificação com o masculino. Ele vai ter dificuldade de se sustentar no mundo do homem e, portanto, vai buscar validação da sua posição frente ao feminino, junto ao campo da mulher, que é a histeria masculina hoje em dia, que nem era escrita uma vez, era uma doença de mulher, né? E hoje está cada vez mais presente na contemporaneidade, né? Então, lembrem, quando um sujeito, na sua estrutura infantil, tem dificuldade de identificação com o seu gênero e vai buscar no gênero oposto, a gente está falando, bem provável, de matizes, né, de colorações histéricas. Professor, pode ter uma histeria tão pequena ou tão leve, enfim, que pode ser classificada a grosso modo como neurose? Toda histeria é uma neurose, Aline. Tá. Né? E daí, sim, tá certo. A gente está vendo a histeria como uma subestrutura neurótica. Tá. Mas tem aquela histeria que aparece de forma mais sintomática e aquela que aparece de forma mais disfarçada, né? Mas toda a histeria é a forma mais clássica de neurose. Então, um histérico é um neurótico histérico. Por que neurótico? Voltando a falar de neurose, né? Porque o mecanismo de formação sintomática funciona pelas vias simbólicas, pelas vias da palavra, né? Pelas vias do retorno do recalcado. E aí eu colocava para vocês também que uma outra forma da gente escutar a histeria é muito fácil nos relacionamentos amorosos. Colocava para vocês isso no ano passado, retrasado, não sei, que quando a gente escuta um homem ou uma mulher com aquele discurso, né, de que se apagou, de que fez de tudo, de que levantou alguém do lixo, de que tirou o namorado da rua, de que fez a empresa do namorado, do marido crescer e que depois deixou sua vida de lado, ou que fez aquele marido ou aquela mulher se tornar o profissional que é e agora não está reconhecendo, né? Todas essas modalidades de fazer o outro potente, tudo isso nos ajuda a diagnosticar a histeria também. Isso é muito comum, né? Ah, doutor, peguei meu marido lá do chão de fábrica e ajudei ele a fazer curso, ajudei ele a construir uma empresa, agora ele está lá e aí me deu um chute na bunda, né? O histérico faz isso justamente porque não consegue acessar o seu desejo.
Mas veja bem, por que que a histeria não consegue acessar de forma salutar o próprio desejo? Vocês sabem que o que faz com que eu ou vocês consiga investir na vida, consiga desejar coisas sem, com isso, ter a impressão de que pode atravessar os limites, quer dizer, o que faz com que eu possa exercitar o meu desejo, sem com que isso eu me sinta podendo fazer algo errado, portanto, o medo de gozar sem limites, né? O que faz com que a gente possa desejar sem ter esse medo de perder os limites é a forma com que a gente recebeu a interdição paterna, né? Como o pai do histérico é fraco, desejar é muito perigoso, porque ele pode, né, entrar num processo de gozo sem limite e, portanto, sofrer de forma mítica, claro, sem dúvida, uma desintegração do eu. Então, como é que o histérico faz para se defender desse gozo sem limites? Justamente se fazendo como alguém que nunca se satisfaz. É o clássico desejo insatisfeito. Então, ele só consegue ter acesso às realizações através do outro, através das conquistas do outro, que é o clássico gozar com o pau do outro, né? Então, tu pergunta para uma pessoa o que ela se orgulha, ela vai falar assim, bah, a minha mulher é uma excelente médica, né? Gozar com o pau do outro. Ou a mulher que diz que o marido é um excelente profissional. Mas tu pergunta, e tu, né? Eu ajudei ele. Né? Mas ela não consegue falar da sua conquista, né? Porque ela só consegue conquistar através do outro. Legal, né, pessoal? Todo mundo conhece alguém assim, né? Todo mundo já ouviu esse tipo de discurso. Às vezes a gente é um pouco assim também, porque todo mundo tem um pouco de histeria, já que a constituição da psique humana, necessariamente, se tudo der certo, tem que passar pela histeria. Necessariamente, porque quando criança, tem uma época da nossa vida que a gente supõe que é a nossa existência que faz o outro, né, encontrar prazer. Isso é necessário. A posição histérica é necessária. Na psicanálise, o caso mais estudado de histeria é o famoso caso Dora. Então, o caso Dora é o grande caso de histeria estudado em psicanálise, e a gente encontra no volume 7 das obras do Freud. Mas o primeiro caso realmente descrito é o caso de Ana O. Então, a primeira paciente histérica que foi tratada pela palavra, né, e que carrega, né, esse mérito foi a Ana O, a Barbara Pappenheim, acho que é o nome dela. E tem também o famoso caso da Bela Açougueira, que é muito estudado também, porque
é a história, né, de uma mulher que é mulher de um açougueiro, que ganha, né, todos os tipos de carnes do marido, e que o marido também é muito afoito sexualmente, e um dia ela faz um sonho, ela conta um sonho, que ela vai receber uma amiga para um jantar, e essa amiga gosta muito de carne, e ela vai dar essa janta para a amiga, e ela só tem um pedacinho muito pequeno de salmão. E aí, não cabe a gente entrar aqui, mas ela vai se teorizar muito em cima disso para mostrar, né, o quanto essa mulher precisa, na sua estrutura desejante, sonhar com aquilo que falta. Sonhar com aquilo que falta. Falta o outro. Então, tem o caso clássico de Dora, tem o caso da Ana O, caso da Bela Açougueira, e o capítulo 2 das obras freudianas também é chamado Os Estudos sobre a Histeria, que quando começa tudo isso que eu estou passando para vocês, tá? Outra coisa também importante da gente pensar da histeria é que o histérico ou a histérica geralmente anda muito rodeado por amigos homossexuais. Então, a mulher histérica, principalmente, tem muito amigo gay. Tá? Isso é bem interessante da gente observar também, porque é uma forma dela poder fazer valer o seu fantasma de que existe a mulher fálica. Ou seja, de que ela tem algo que o homem não tem. Então, as histéricas adoram os homossexuais, porque aí elas encontram uma posição fálica do feminino, né? E geralmente se queixam muito da diferença sexual. Então, geralmente se queixam muito do machismo, né? Ou do homem querer se achar melhor. Então, elas se queixam muito disso. Então, são, em grande parte, não estou falando politicamente, né? Mas estou falando que encontramos muitos histéricos nas militâncias, no ativismo de igualdade de gênero, por exemplo, tá? Porque o esforço é de apagar a diferença sexual que produz tanto desconforto no histérico, né? Já que o histérico não conseguiu, né, fazer esse atravessamento de forma saudável, completa. Por favor, comentários, perguntas. Aline, tá tudo claro para Conversar ti? com o meu analista, só isso. Tá tudo claro para vocês? Tá. Vale lembrar também que não existe histérico puro, né? Isso também vocês já sabem. Não existe uma estrutura neurótica pura. Então, todo mundo ou é mais histérico, ou é mais fóbico, ou é mais obsessivo, mas pura histeria não há. Né? Porque todo mundo transita, né, pelas formas de ser, mas acontece da gente ter uma predominância maior dessa ou daquela forma de neurose. Hoje em dia, a gente vê muito a histeria no Instagram, né? Instagram e Facebook é onde está a histeria coletiva,
né, que é essa tentativa de fazer o desejo aparecer no olhar do espectador, e a gente vê muito a histeria masculina nas academias, né? Então, um homem que tenta investir demais na questão do corpo, né? De ser muito musculoso, de tomar muito, de ter a vida ao redor dessa parte da mostração corporal. Então, tudo que é excesso de mostração, tudo que é o excesso de tentar capturar o olhar do outro, o desejo do outro, tudo isso serve, né, para que eu não me defronte com o meu desejo, certo? Enquanto o desejo, a falta, está do lado do outro, eu estou a salvo. Porque vocês sabem que a questão mais difícil da nossa forma de existir no mundo é se colocar como alguém que tem uma falta. E na histeria, a falta sempre está em quem fica me olhando, me desejando, me seguindo. Está, né? Nessa busca, né, do olhar. Então, a nossa sociedade contemporânea é uma sociedade que nos empurra muito para a histeria. Pelo fato da valorização excessiva da imagem, né? E pelo fato também da queda da potência do masculino, no caso da histeria masculina, né? Pessoal, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos. Depois a gente vai falar da histeria mais pela via nosológica, tá bom? Nos vemos, então, daqui a pouco. 10h23, quer dizer, agora é 8h23. Vamos voltar aí às 8h33. Até mais. Até.
Oi, estão aí? Sim. Tá. Antes da gente entrar na parte do CID e da histeria catalogada na psiquiatria, tem mais algumas coisas que eu esqueci de falar dos traços histéricos, que tem relação com o saber, né? Então, o paciente histérico, o discurso histérico, sempre é um discurso que faz com que o seu interlocutor produza um saber. É a pessoa que gosta que o outro tente entender e adivinhar o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Mas, ao mesmo tempo, o histérico, ele não quer saber do saber. Não quer saber do saber quer dizer assim, né? Tu vai discutir com um histérico, tu começa a apresentar argumentos sólidos, argumentos lógicos, e ele vai dizer, eu não quero saber se é tudo bobagem. O histérico faz isso, né? Ele desdém do saber, da ciência, da explicação. Tu vai começar a discutir e apresentar argumentos lógicos. Bom, isso aconteceu por causa disso, disso, disso. A pessoa vai te acompanhar um pouco, e depois ela vai jogar tudo para o alto e vai dizer que é tudo bobagem, né? Então, a histeria é uma forma também de derrubar os mestres, de derrubar o saber instituído. Então, o discurso histérico é um discurso que visa desmontar os mestres. Então, existe um grande histérico no campo do pensamento, que é Sócrates. Sócrates é um grande histérico. Vocês conhecem Sócrates, né? O método socrático. Sócrates, ele ia fazendo questões e questões e questões até as pessoas se darem conta de que elas não entendiam muito bem as coisas do qual elas achavam que sabiam, né? Sócrates era um grande histérico. A histeria, então, é isso, né? É aquela pessoa que te põe contra a parede e vai te fazendo um monte de pergunta e quando tu vê, pimba, né? Tu se perdeu naquilo que estava dizendo e acaba dando um tiro no pé. É aquela discussão de marido e mulher, que a mulher começa, né, a perguntar tanta coisa para o cara que quando vê, ele é culpado mesmo, né? Isso aí por isso que os homens dizem, né, para não discutir com as esposas, porque no fim das contas eles vão acabar reconhecendo que são culpados. Vocês sabem que o casal histérico e obsessivo é a forma clássica do homem se relacionar com a mulher, né? A mulher na histeria e o homem na obsessividade. Isso já não é mais tão comum, mas é uma forma clássica de relação entre os gêneros. Outro traço importante da histeria é o asco, é a repulsa, é o nojo no campo do sexo, né? Então, quando a pessoa tem nojo dos fluidos corporais, né, não quer fazer sexo oral, tem um pouco de nojinho de lamber, de chupar, tem essas coisas, o pelo, né? Quando o corpo do outro é meio nojento, tem um pouco de repúdio, a gente também está no campo das histerias, né? Um pouco de asco, assim, né? Também.
Muita gente hoje em dia é diagnosticada como bipolar e, na verdade, é histeria. Então, quando as pessoas dizem assim, eu sou bipolar porque um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, né? Um dia eu estou alegre, um dia eu estou triste. Isso não é bipolaridade, né, pessoal? Isso é histeria, isso é instabilidade afetiva. Bipolaridade é outra coisa, né? Então, muita gente hoje está sendo diagnosticado de bipolar, está tomando lítio, estabilizante de humor, mas, na verdade, são programas histéricos de gozo, né? As depressões, as melancolias. Mas, bem, vamos lá para o CID-10 e vamos tentar entender como é que a histeria aparece hoje nos catálogos psiquiátricos. No CID-10, podemos encontrar a histeria com o nome de transtornos dissociativos ou de conversão. Falando de psicopatologia descritiva, né? Nesses transtornos consta amnésia dissociativa, estados de transe e de possessão, anestesia dissociativa, transtorno somatoforme, transtorno hipocondríaco, neurastenia. Né? Então, vamos encontrar ali transtornos dissociativos. Quase todos os fenômenos histéricos a gente vai encontrar no eixo F40 do CID. Quase todos. Que são esses transtornos dissociativos ou conversivos neuróticos e somatoformes. Somatoformes, neuróticos, quer dizer o quê? Né? Quer dizer que tem a forma sintomática de apresentação no corpo. Mais especificamente no código do CID da F44 e F45. No caso de uma paralisia histérica, podemos diagnosticar F44.4, por exemplo, né? Então, vem um paciente lá no meu consultório me dizendo que não está conseguindo escrever porque a mão paralisou e eu tenho que dar um laudo, né? Vou botar lá F44.4, certo? Pode ser encontrado também no F45, onde a gente encontra os transtornos de somatização. No caso de hipocondria, de ficar sentindo coisas, dores que andam pelo corpo, que indicam uma doença que não tem nada, F45.2. Então, a dor da histeria é uma dor que não é bem localizável, pessoal. Como é que a gente faz para saber se uma dor é uma dor histérica ou é uma dor física? A dor da histeria é aquela dor que anda pelo corpo. Já viram alguém falar de uma dor que anda pelo corpo? Onde é que é a dor? Mas é aqui, desce por aqui, quando estou nervoso, vem para frente, né? É essa dor que passeia, ela não tem localização anatômica. Dor nas costas, né? Mais para baixo, mais em cima. Às vezes dá na nuca. Então, tu pede para o paciente falar da dor, e ele vai falar da dor carregada de significações subjetivas, né? O que tu sente com essa dor no ombro, né? Se é uma dor histérica, a pessoa vai falar assim, é uma dor que está acabando com a minha vida, né? É uma dor que, quando eu sinto, me dá vontade de fugir disso tudo. É uma dor histérica, né? É uma dor que começou lá quando eu não passei no vestibular e tive que começar a trabalhar na Randon. E aí, esse movimento nas prensas, eu me dei conta que nunca mais seria quem eu gostaria de ser, que é uma dor histérica. Agora, se a dor não é histérica, a pessoa fala da dor em si com uma linguagem mais pontual, melhor recortada.
A dor histérica é uma dor difícil do paciente localizar. Então, lembro que eu contei para vocês o caso de uma paciente minha que sofria de muita dor nas pernas, né? Muita dores nas pernas, e essa paciente não tinha nada na perna em relação fisiológica, né? Mas ela quase não conseguia caminhar porque a perna doía muito. E aí ela vem para análise e fala muito dessa perna, e essa perna remete a uma vida muito dura na agricultura, onde ela não pôde ser mulher, onde ela não pôde viver a sexualidade dela, teve que capinar muito, teve que trabalhar muito, não pôde namorar, né? Mas essa perna acabou com a minha vida, eu trabalhei muito na enxada, então a perna, né, representando toda a vivência feminina que foi recalcada, toda a sexualidade afetiva que foi reprimida. E no momento em que essa mulher consegue contar um pouco mais os seus devaneios, as suas fantasias, a sua feminilidade, a sua dor na perna vai se diluindo. Então, a perna, enquanto órgão condensador do recalcamento afetivo feminino dessa mulher. E lembro que eu falei também que a saída dela da análise foi deixar de trabalhar com a roça e montar um centro estético, né? Vender produtos estéticos femininos, né? Esmalte de unha, creme para o cabelo, coisas assim. Então, essa mulher sai da histeria no momento em que consegue validar, simbolizar, dialetizar, significantizar melhor as suas pulsões sexuais. Podemos imaginar também um paciente que diz assim para nós que teve que engolir muito sapo no trabalho, engolir muito sapo do chefe e não consegue mais comer. Não consegue mais comer e só fica vomitando, né? Então, temos aqui algo que a gente pode diagnosticar com o código F45.3 ou F50.5, né? Engoli muito sapo, agora tem uma coisa presa aqui que não consigo mais comer. Dá vontade de vomitar. Isso é uma conversão histérica, né? Faz uma endoscopia, vai lá, não tem nada, né? Não tem nada no canal digestivo, não tem nada no estômago, mas engoliu tanto sapo que não consegue mais representar esses sapos, a não ser fazendo uma manifestação somática. A histeria também pode aparecer como uma disfunção sexual, no caso dos homens e das mulheres que não conseguem sentir prazer sexual. Isso está lá no F52.1. Também pode aparecer como transtorno da personalidade histriônica, um transtorno de personalidade, F60.4 do CID-10. Podemos reconhecer também como uma pessoa com dificuldade de satisfação, com dificuldade de encontrar prazer na vida, uma depressão leve, crônica, que a gente chama de distimia, que está no F34.1, é aquela pessoa que não consegue achar graça na vida, né? Podemos achar histeria também na anorexia, onde toda a questão conflitiva está na negação em alimentar-se. A anorexia é uma forma de histeria pós-moderna, uma forma de histeria pós-moderna. Dificuldade para ter ereção, ejaculação precoce,
vaginismo, frigidez, o homem que não consegue penetrar na parceira, ou a parceira que não consegue se deixar penetrar, tudo isso também é do campo da histeria. Então, vocês veem que a gente conhece, né, por uma série de manifestações psicopatológicas, mas, no fundo, se trata de uma neurose só, neurose histérica. Agora eu queria ditar para vocês algo que não está no material de vocês, que é como se distribui o CID-10. Então, eu vou pedir que vocês escrevam no caderno de vocês. Não está no texto, né, a distribuição do CID-10, né? Procuraram aí no texto, não tem, né? Não. Como se distribui o CID-10 em relação à psicopatologia? Pessoal, o CID-10, que é o que eu falei para vocês, que a gente mais usa para atribuir um diagnóstico a alguém, ele se divide em 10 eixos, tá? 10 eixos. Para a gente localizar, a gente precisa saber como são esses 10 eixos. Então, anotem aí. F0 a F9, então, F0 a F9, a gente localiza os transtornos mentais orgânicos. Então, se tem um transtorno mental orgânico, está ali. Tá bom? De F10 a F19, estão os transtornos decorrentes de substâncias psicoativas. Então, é transtorno decorrente de uso de droga, né? De F20 a F29, está a esquizofrenia e outros transtornos delirantes. F30 a F39, a gente encontra os transtornos do humor. F40 a F49, transtornos neuróticos, estresse e somatoformes. Então, aqui está a histeria, tá? É aqui que a gente localiza a histeria. F50 a F59, síndrome comportamental associada a perturbações fisiológicas. Então, aqui são problemas comportamentais, mas associados a danos, a lesões cerebrais. F60 a F69, transtorno da personalidade e de comportamentos em adultos.
F70 a F79, retardo mental. F80 a F89, transtornos do desenvolvimento psicológico. Então, aqui já mais os diagnósticos de patologias na infância, né, pessoal? F90 a F98, transtornos emocionais e de comportamento, com início na infância e adolescência. Então, aqui, os transtornos de infância e adolescência, comportamentais e emocionais. E F99, transtorno mental não especificado. Então, sempre que a gente vai atribuir um CID, um diagnóstico, a um paciente, está no eixo, está catalogado na letra F, né? Então, sempre que tem um CID com F, se relaciona a uma patologia psíquica, e aí as várias subdivisões, que depois fica fácil para a gente procurar quando tiver que dar um diagnóstico para alguém. E aí, todo mundo entendeu tudo? Daniela? A clínica, o tratamento da histeria, né, pessoal, é o mais fácil de todos. Por quê? Porque a histérica gosta de falar. O histérico gosta de falar. Ele gosta de se fazer decifrar. Então, o histérico é aquele paciente que vem para a consulta e colabora com a gente. Ele entra na associação livre. Ele vai falando tudo o que vem à cabeça. Ele vai trazendo o rastro das representações ligadas ao recalcamento. Então, é um paciente fácil, de boa tratativa, porque ele se propõe a nos ajudar na consulta, nas sessões. Ele gosta de falar. Aí tu fala assim, vai trazendo para a nossa sessão o que te vem à cabeça. Os teus sonhos, as tuas angústias, as tuas memórias, e o paciente vai, né, falando e trazendo isso de forma muito colaborativa. Bom, o simples fato de ir falando daquilo que está recalcado e reprimido por si só, numa relação transferencial, já vai ajudando muito, né, a pessoa a ir se livrando das suas formações sintomáticas. Então, a clínica é uma clínica muito boa, porque a gente vai trabalhando como significantes do paciente, que até então estão se representando no corpo, e a gente vai pedindo para ele associar aquela dor no corpo, aquele acontecimento corporal, com a sua vida, com os seus afetos, com a sua história, e ele vai conseguindo desfazer, desinodar, ele vai conseguindo diluir, né, esse mal-entendido, essa palavra não dita, essa vivência traumática que não foi falada. Então, é uma clínica muito promissora, muito feita à nossa escuta. Né? Atender o histérico é muito bom, porque ele ajuda, né? Claro, até o momento de encontrar algumas resistências, ele desbancar o nosso saber, fazer uma transferência muitas vezes erótica, né? Uma transferência carregada de demanda, mas isso é natural em toda terapia, né?
Acontece que chega um momento que o histérico consegue se deparar com a angústia de castração, consegue nomear o seu desejo, consegue sustentar que esse grande outro ele é barrado, consegue sustentar que a sua posição não é mais a posição de fazer o outro desejar, mas poder carregar nas mãos o seu próprio desejo e fazer algo interessante como a falta na sua vida, e a gente pode dizer que a terapêutica está concluída, né? Então, vocês sabem tudo, pelo menos o essencial, sobre a histeria. Acho que vocês facilmente conseguem escutar alguém e pensar, poxa, temos uma histeria aqui. Acho que vocês facilmente, quando forem entrar em estágio, vão diagnosticar quando se trata desse tipo de discurso. E a semana que vem a gente vai estudar um discurso bastante contrário da histeria, que é o discurso da neurose obsessiva. Diferente da histeria, nós vamos ver o neurótico obsessivo, que é já outro tipo de sintoma, outro tipo de quadro clínico, também dentro da neurose, que, ao meu ver, é mais difícil de manejar, é mais difícil de tratar, mas que também temos grandes benefícios, né, quando alguém se põe no divã a falar desde esse lugar da obsessividade. Deixo aqui aberto para vocês perguntas, comentários, alguma colocação de alguma vivência de vocês, para fechar a nossa conversa. Pode falar, Samantha. Oi, prof, eu não consegui pegar direito ali o F20 ao F29. Pode repetir para mim, por favor? Esquizofrenia e outros transtornos delirantes. Tá certo, muito obrigada. Aqui estão as psicoses, né? As psicoses aqui. Mais alguma coisa? Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Na histeria... Peraí que eu anotei. Na histeria da conversão, então, né, na conversão histérica, aliás, é onde não aparece, então, nenhuma reação biológica, certo? É aquela histeria que a pessoa, né, que tu muito citou ali, que tu deu o exemplo, por exemplo, lá que o Freud, né, que o Freud tratou lá a moça que tinha o pai enfermo e tal, em cima da perna dela. É isso, né? É. Tá. E a psicossomática que altera, que tu usou tecido biológico. A histeria de conversão, o corpo se apresenta como tendo uma disfunção, né, Matheus? Sim. Mas sem alteração biológica. Mas na realidade orgânica, os tecidos orgânicos, fisiológicos, não tem lesão nenhuma, né? Sim. Então tu bota a pessoa embaixo de um scanner e não vai aparecer nada, né? Na psicossomática existem lesões relacionadas à perturbação psicológica, né? Por exemplo, toda vez que eu fico muito nervoso, eu faço uma gastrite. Isso é psicossomática, né? Porque as paredes do estômago realmente sofrem uma lesão. Ou eu faço uma dermatite. Eu faço um câncer.
toda vez que eu tenho que apresentar um trabalho, me sai uma herpes na boca. Isso é psicossomático, porque o corpo realmente sofre uma afetação. E a gente vai estudar esse fenômeno lá em Psicopatologia 2. Entendeu a diferença, né? Uhum. Eu estava com dificuldade de associar, né? Porque a outra, né? Então, a outra modalidade ali, a de conversão, é mais, vamos dizer assim, fecha mais, né? Com a ideia de histeria, na minha cabeça, né? Fecha mais com a ideia de histeria. Agora, um tipo de histeria, né? Onde produz, né? Algo mais físico, eu tinha dificuldade de associar, assim, agora que tu falou, realmente, né? Por exemplo, um nervosismo, daqui a um pouco gera uma contração muscular, né, em ti, te faz te contrair, né, de alguma maneira, te causando, né, alguma afecção física em algum lugar do teu corpo, né, principalmente interno, né. Isso. Então, a diferença é assim, ó, quando a gente fala de conversão somática, a gente está falando mais de histeria, tá? Quando a gente fala de psicossomática, onde existe um efeito real no corpo, a gente está falando de uma estrutura psíquica mais primitiva, menos organizada, menos simbólica. Então, a psicossomática, ela é mais presente nas psicoses, nas estruturas de borda, aonde o simbólico, o campo da palavra, não opera muito bem. Então, o corpo acaba sendo realmente afetado. Então, a histeria, ela é muito mais da conversão. A psicossomática é mais primitiva. Tá? Tá. Então, foi por isso que eu me confundi bastante. A psicossomática é mais grave. Ela acontece em pessoas que têm menos recursos simbólicos para dar conta da angústia da vida. Bom? Então, a histérica, ela pode ter uma cegueira, mas no órgão do olho não tem nada de errado. Claro. A pessoa psicossomática, ela pode fazer uma cegueira de verdade. Tá, Matheus? Sim, show. Show, então? Então tá, pessoal. Foi muito bom estar aqui. Acho que hoje foi mais produtivo que a semana passada, que eu estava com uma histeria de conversão. Oi? Tudo bem? Bom te ver. Legal, então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.